Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio da newsletter. Este episódio é referente ao mês de março de 2024. E que mês foi este? Este foi um dos meses mais estranhos dos últimos anos da minha vida profissional. Isto porquê? Porque este mês de março iniciou com a mesma sensação que eu tive em 2013, o que é curioso. Em 2013, para quem não sabe, eu passei por uma crise existencial, quando já nada fazia sentido na minha vida e precisei de me reencontrar e entrei num processo de autoconhecimento muito grande que me levou até esta nova carreira de 6 meses intensos e mais 2 meses depois já num rumo novo. Portanto, no total, 8 meses de processo. E foi curioso que este mês começa com algo totalmente inesperado, que não estava previsto, não foi programado, mas que a minha intuição me disse: tu tens que fazer isto. E que coisa inesperada foi esta? Eu estava a passar no início do mês de março 10 dias fora. Portanto, não estava em casa, estávamos em outra localização e chegou a terça-feira, portanto, e obviamente que eu estava a programar a gravação do vídeo do YouTube e eu não consegui encontrar um cenário que tivesse uma boa iluminação. Até porque eu não tinha levado a minha iluminação comigo. E então, precisamente porque estava ali na tentativa e erro, eu tive uns 4 ou 5 takes, portanto 4 ou 5 tentativas de gravação que não estavam a funcionar. E depois encontrei um local novo, onde tinha boa luz natural, e onde consegui realmente gravar o episódio. Porém, depois daquelas 4 ou 5 tentativas falhadas, onde eu ia falar, penso que era foco e produtividade, alguma coisa me disse: para que é que tu vais gravar novamente um episódio quando tu tens algo que estás a sentir neste momento e que não deitas cá para fora? E foi precisamente aí que me veio o sinal. Tu tens que deitar cá para fora aquilo que te está a incomodar já há muitos meses e, de uma vez por todas, encerrar aqui um ciclo nocivo na tua vida, que estava relacionado com o canal do YouTube, e partilhar com a tua comunidade aquilo que tu estás a sentir e aquilo que, no fundo, são as tuas questões, as tuas dúvidas, os teus questionamentos. E foi assim. Então eu tive um vídeo, portanto, que foi publicado logo no início do mês de março, um vídeo muito transparente, muito aberto, onde eu mostrei realmente as principais frustrações que eu estava a passar, e neste episódio da newsletter eu quero passar as 7 lições que eu aprendi durante este período de reflexão no mês de março, que ainda não terminou, portanto ainda estou num período de recolhimento, a tentar chegar aqui a algumas conclusões e a tomar decisões importantíssimas para o meu futuro profissional. Mas acredito que este período de reflexão e também o carinho e a compreensão da minha comunidade foram fundamentais para que eu conseguisse chegar a algumas conclusões, ter algumas certezas já neste momento, e isso para mim tem feito toda a diferença. Primeira grande lição que eu aprendi no mês de março: quando algo não faz sentido, é preciso parar para reavaliar. E é precisamente o que eu tenho feito. Eu acredito que estava numa velocidade tão grande em relação a muitos projetos que estavam em execução ou que estavam na prática a serem executados, que eu acredito que não tinha tempo para pensar sequer se era o caminho certo ou não. Então eu acredito que alguma coisa não fazia sentido, eu sentia alguma coisa estranha, uma resistência todos os meses, e eu precisei realmente de parar e reavaliar. E parte deste período de reavaliação veio também com uma oportunidade que eu vos dei a todos vocês, através do mini curso Recomeçar. Porque o que eu partilho no mini curso Recomeçar, que vocês podem ter acesso apenas por 2 euros para quem está na Europa ou 7 reais para quem está no Brasil, é um mini curso de 10 aulas, um curso muito simples, mas que utiliza uma ferramenta que eu estou a utilizar ao longo de todo o mês de março. Okay? Portanto, é um curso que vocês têm acesso ilimitado durante uma semana, é mais do que suficiente para vocês fazerem o processo e que vos ajuda a vocês fazerem este período de pausa e a reavaliarem tudo aquilo que vocês estão a trabalhar neste momento e tudo aquilo que vocês querem para o vosso futuro, sobretudo. E, portanto, eu cheguei a esta conclusão: quando algo não faz sentido, é preciso pararmos e reavaliarmos, sem medo de, ok, e se eu parar agora, o que é que vai acontecer? Muitas vezes nós precisamos de dar um passo atrás para que depois possamos dar 2 em frente. E foi a sensação nítida e aquela conclusão mais certa que eu tive durante o mês de março foi realmente que, por vezes, é preciso dar um passo atrás para que depois possamos dar 2 em frente. E para isso é preciso pararmos. Ok? Esta foi a principal lição do mês de março. Segunda lição: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto vem da sabedoria ancestral, não é? E mesmo a Bíblia faz esta referência. Eu posso fazer tudo na minha vida,
não quer dizer que por poder fazer tudo, que tudo me convém para a minha vida. Ou seja, que está ajustado às minhas necessidades, aos meus valores, aos meus princípios. E eu acredito vivamente que perceber que existem aqui múltiplas oportunidades, múltiplas possibilidades à minha frente, mas que nem todas elas se ajustam àquilo que eu quero para a minha vida, àquilo que eu quero para o meu futuro. Isto foi uma conclusão que, no fundo, me traz aqui uma paz interior muito grande, porque tem a ver, sobretudo, com esta questão das tendências. As tendências no marketing, comportamentais, aquilo que toda a gente está a fazer, não quer dizer necessariamente que seja aquilo que eu preciso de fazer. E isto traz-me sempre uma sensação de leveza muito grande, porque as estratégias que eu utilizo, aquilo que é a minha comunicação, as escolhas que eu faço para a minha carreira, nem sempre são as mais populares, mas são aquelas que me trazem uma coisa chamada paz de espírito. Não é porque a minha concorrência ou porque toda a gente na minha área está a trabalhar de uma determinada forma que eu tenho que trabalhar dessa forma. Por exemplo, em relação à newsletter, eu já tive algumas críticas de pessoas que me perguntavam: Luís, para que é que o Luís está a gravar a newsletter em formato de áudio, ou seja, para o podcast? Porque é que o está a fazer? Porque é que não escreve um texto que é muito mais prático, muito mais simples, exige muito menos trabalho, menos edição? Porque eu sinto que é a coisa certa. Não é porque os outros não o fazem. Aliás, eu não conheço ninguém que tenha uma newsletter mensal dentro do podcast. Precisamente porque eu sinto que é a forma que eu tenho de comunicar aquilo que acontece na minha vida profissional de uma forma muito mais suave, muito mais fluida, sem estar aqui preso a um texto. Porque vejam bem, se eu escrevesse tudo aquilo que vos estou a comunicar, por exemplo, neste episódio, eu teria um e-mail super extenso e que a maior parte das pessoas não teria tempo para ler. Mas se for em áudio, as pessoas a caminho do trabalho, a caminho de casa, quando andam numa caminhada, como é o meu novo hábito, por exemplo, este mês de março, todos os dias pela manhã, eu tenho feito a minha caminhada matinal a ouvir um podcast, a aprender alguma coisa todos os dias. Então, eu proporciono às pessoas as mesmas coisas que eu acredito serem úteis para mim. Ok? Portanto, mais uma vez, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E muitas vezes, peço desculpa, fazer coisas diferentes, quando mais ninguém está a fazer, isso muitas vezes é que é o certo para nós. É isso que nos convém. Ok? Terceira lição. Tudo demora o seu tempo. E aqui o tudo demora o seu tempo é perceber que muitas vezes nós vamos com muita sede ao pote, como se costuma dizer, e muitas vezes o pote quebra, parte. Eu acho que tudo tem o seu tempo de maturidade. E mesmo as coisas que nós queremos para a nossa vida e que queremos fazer no futuro, muitas vezes o próprio início dela, portanto a parte da semeadura, quando nós vamos plantar a semente na terra, demora o seu tempo. Às vezes o solo ainda não está preparado. E eu senti ao longo do mês de março que certas coisas que eu queria para o meu futuro, eu, Luís, ainda não estava preparado. Então eu estou a tentar criar as circunstâncias para ter um solo fértil para que depois eu possa plantar as minhas sementes. Quarta lição. As respostas surgem quando menos esperamos, mas só se estivermos atentos. Eu posso vos dizer que grandes certezas que eu hoje tenho e que não tinha certezas há um mês atrás, sensivelmente, surgiram quase sempre por parte de uma conversa, algo que eu ouvi alguém dizer, mas sempre que eu estou atento. Muitas vezes até coisas que estão a acontecer que não têm nada a ver comigo, que não estão relacionadas comigo, mas que eu consigo ver claramente que aquilo é um sinal para mim, que é uma resposta para mim. Então desenvolvermos a nossa atenção, expandirmos a nossa atenção, eu acho que é fundamental para nós conseguirmos ter respostas para as nossas dúvidas. Mais uma vez, as respostas surgem quando menos esperamos. Hoje pela manhã, por exemplo, no supermercado, enquanto eu fazia as minhas compras semanais, surgiu uma resposta para uma dúvida que eu tive ontem. Portanto, estejam atentos, consigam interpretar tudo aquilo que está a acontecer com um ângulo de 360 graus. Como se vocês fossem tipo um radar. Percebam o que está a acontecer à vossa volta, porque quando vocês projetam para o universo uma pergunta, a resposta surge sempre quando vocês menos esperam e muitas vezes da pessoa que vocês menos esperam. Ok? Quinta lição. Quando libertamos a nossa mente do que nos perturba, novas oportunidades se apresentam. Eu não consigo descrever por palavras, porque de facto há muita coisa que eu não posso falar neste momento. A partir do momento em que eu corri o risco e gravei o que gravei no início do mês, no canal do YouTube, e que disse que ia acabar com os episódios das terças-feiras.
Vocês não imaginam, portanto, obviamente que isso me trouxe algum receio, não é? O que é que vai acontecer com as pessoas quando eu paro de lhes dar aquilo que elas estavam habituadas há anos, desde 2014, não é? A quantidade de oportunidades que foram surgindo neste mês foram absolutamente extraordinárias. Eu nunca na minha vida poderia pensar que em apenas 30 dias tanta coisa pudesse mudar na minha vida. E mais uma vez, foi através do momento em que eu libertei quase como se fosse... Imaginemos que a minha mente que é uma garagem, não é um armazém, que está cheio de produtos, cheio de caixas, ok? Só quando eu liberto o meu armazém daquilo que me está a perturbar, que está a ocupar espaço, mas que não tem funcionalidade nenhuma, não tem valor, é que eu abro espaço para que novas coisas entrem. E foi nitidamente aquilo que eu senti. Eu falo muitas vezes, em relação mesmo à lei da atração, que muitas vezes nós não manifestamos aquilo que queremos para a nossa vida porque temos a nossa vida entupida de coisas. Então eu libertei a minha mente no início do mês de março de muita coisa que me perturbava e tenho também ao longo do mês libertado também outras coisas, outros comportamentos, outros hábitos, outras rotinas que não me agregavam valor. E posso-vos dizer que foi aí que as oportunidades começaram a surgir. Isto parece mesmo proporcional. Sempre que eu me liberto de algo nocivo, uma oportunidade vem. Sempre que eu me liberto de mais uma coisa nociva, mais uma oportunidade vem. Parece que nós temos um espaço finito dentro da nossa vida. Ok? E nós aí só temos duas oportunidades, ou duas opções. Amplificarmos ou ampliarmos o espaço do nosso dito armazém, para que nós tenhamos mais espaço para caber mais caixas, mais mercadoria, ou então libertarmos-nos daquilo que não faz sentido. E nesta quinta lição foi precisamente isso. Eu sentir que a cada coisa que eu me libertava, uma nova oportunidade se apresentava. Ok? Sexta lição. As pressas não nos levam a lado nenhum. Eu durante muitos anos fui perfeccionista. Hoje eu busco ser muito bom naquilo que faço, mas eu hoje já sei que a perfeição é uma coisa completamente inatingível. Porque no momento em que eu consigo alcançar algo que eu considero que era perfeito ou que seria perfeito, o meu nível de exigência aumenta, então nunca vai ser perfeito. Então aquilo que eu hoje cheguei à conclusão é que nós temos que saber dar tempo ao tempo. Ou seja, que nós quando queremos apressar um processo, nomeadamente esta reavaliação que eu estou a fazer neste momento, que as coisas não funcionam, as coisas não fluem. As pressas não nos levam a lado nenhum. E as coisas mais importantes na nossa vida, todas demoram o seu tempo. Eu já falei sobre isto. E apressar as coisas é comprometer o processo. Finalmente, a última lição. Esta é uma lição que me surge em 2021 e volta a surgir novamente agora. Durante a pandemia, eu passei por um processo em que eu tentei viver um ano 100% intuitivo. Foi um ano extremamente assustador, foi um ano que trouxe aqui uma oportunidade muito grande, porque foi a partir desse processo de expansão de consciência, de despertar mental, que eu consegui depois produzir o Saindo da Matrix, um curso, talvez dos melhores cursos que eu produzi até hoje. Um curso muito extenso, 90 aulas. É talvez o curso mais completo, nem toda a gente está preparada para este curso, atenção, não é para qualquer pessoa, é para pessoas que queiram de facto libertar a sua mente de tudo aquilo que os aprisiona, ok? E nessa altura veio-me uma lição. Nós temos aqui sempre duas opções, e é uma das coisas que eu ensino no curso. Ou nós fazemos planos para a vida, ou então nós estamos atentos aos planos que a vida tem para nós. E costuma-se dizer o seguinte, isto é da sabedoria popular. Não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti. E eu posso lhe dizer, meu amigo ou minha amiga, a vida tem alguns planos para mim que eu não estava minimamente à espera. E obviamente que agora me compete a mim aceitar esses planos ou não. Tenho sempre o poder de decidir. Eu poder co-criar conscientemente a minha realidade ou então eu poder abraçar uma realidade que já foi criada para mim. Ok? Por Deus, pelo universo, depois cada um interpreta à sua maneira. Mas vi coisas extraordinárias que se eu quiser abraçar, se eu quiser aceitar esta proposta que a vida me está a trazer, que eu tenho a certeza absoluta que me vão preencher muito mais. Então, não fazer planos para a vida às vezes é um plano. Se nós tivermos a expansão mental necessária para conseguirmos identificar os planos que a vida tem para nós. E é muitas vezes através da nossa intuição que esses planos chegam. Portanto, mais uma vez, é preciso um nível de desenvolvimento espiritual muito elevado, que vocês conseguem através do curso Saindo da Matrix, mas não é para qualquer pessoa. Eu também não recomendo que toda a gente ande ao sabor do vento, ok? Porque, no fundo, na mente de muitas pessoas, ou na ótica de muita gente, isto é andar ao sabor do vento. Não é recomendável.
A parte da cocriação consciente é aquilo que eu recomendo a quase 100% das pessoas. Mas muitas vezes, se nós estivermos aqui no alinhamento certo, a vida mostra-nos um plano que já existe para nós. Nós só temos que abraçar esse plano. E acredito que há algumas coisas que me têm surgido nestes últimos dias que são realmente planos que a vida já traçou para mim. E que serão os planos certos para que eu consiga ter a paz e a tranquilidade que eu preciso e que busco neste momento acima de qualquer outra coisa. Portanto, meus amigos, como viram, foi um mês de muita reflexão, de muito recolhimento, onde eu precisei realmente de fazer aqui uma pausa, cessar alguns projetos, fazer pausa em alguns e depois começar a pensar em outros que me dão mais prazer. E estas 7 lições são, no fundo, o que eu consegui reunir neste período. Mês de Abril continuará também num processo de reflexão, portanto ainda não terminou. Mais uma vez, não quero apressar as coisas, mas tenho a certeza que coisas extraordinárias estão à minha disposição e que estarão também à vossa disposição assim que eu começar a implementar os novos projetos. Fico por aqui então este mês. Esta foi a newsletter do mês de março de 2024 e voltarei no próximo mês com mais um episódio. Meus amigos, estamos juntos. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço e um feliz mês de Abril. Até à próxima.